Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos começar no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele digo, no qual fostes também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua posteridade, em louvor da sua glória. Agora vamos para o versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20. O qual exerceu nele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Amém. Amém, queridos? Nós vamos conversar exatamente sobre esse tema que Deus me deu. Jesus, a fonte de todas as bênçãos. E Paulo, aqui no capítulo 1 de Efésios, ele está retratando exatamente algo interessante. Três coisas interessantes nós encontramos aqui em Efésios, com relação às bênçãos de Deus para a nossa vida. A carta de Efésios é fantástica. Paulo escreveu para essa igreja em Éfeso, né? Aproximadamente 61 depois de Cristo, né? E a gente podia chamar a carta de Efésios a carta que demonstra a glória da igreja. Porque no capítulo 1, Paulo vai falar exatamente dos privilégios da igreja. No capítulo 2, Paulo vai falar da posição da igreja. No capítulo 3, ele fala da autoridade da igreja. Capítulo 4 e 5, ele vai falar como a igreja deve andar, se comportar. E no capítulo 6, Paulo vai falar da vitória da igreja sobre principados e potestades nas regiões celestiais. Mas o tema desses versículos que eu li, o tema central desses versículos que eu li é exatamente bênção. E o que é bênção, pastor? A palavra bênção nesse texto de Paulo e no texto do Novo Testamento é elogia. Elogia vem do hebraico bara, e bara vem da raiz bere. Então toda vez que você fala bênção, você está dizendo elogia. Bara e bere. E bere quer dizer três coisas significativas. Primeiro, bere quer dizer fonte. Bere quer dizer fartura. E bere quer dizer joelho. Então toda vez que você fala a palavra bênção, você está dizendo fonte, fartura e joelho.
Fonte, fartura e joelho. Essa palavra bênção é uma palavra que ficou desgastada, porque nós estamos vivendo uma geração que entrou na rota da maldição, que vive no fluxo da maldição. Você se lembra que quando você era menino, toda vez que você acordava, você dizia benção pai. Toda vez que ia dormir, dizia benção pai, benção mãe. Você encontrava o seu avô, né, na rua, quando ia para casa dele, dizia benção avô, benção tio. Hoje está acabando isso aí, porque os valores estão se invertendo. À medida que a volta de Jesus se aproxima, o pecado começa a atingir a humanidade, o amor começa a se esfriar. O que é que acontece? As pessoas esquecem da rota da bênção e começam a entrar na rota da maldição. E a maldição entrou no mundo exatamente por causa do pecado. Que a primeira palavra que o homem ouviu de Deus, depois que Deus criou Adão, e que quando Adão recebe o fôlego de vida e ele vive, e a primeira visão que ele tem de Deus, a primeira palavra que saiu da boca de Deus em direção a Adão foi a palavra bara, bênção, bere. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 1, e Deus os abençoou. Ou seja, Deus demonstrou a ele a fonte da felicidade dele. Deus demonstrou a ele a dimensão do que ele deveria ter, e Deus demonstrou a ele o mecanismo de como receber as bênçãos nessa palavra, fonte, fartura e joelho. Então vamos trabalhar aqui a primeira palavra para a bênção, fonte. Quem aqui sabe o que é uma fonte? Levanta a mão. Uma fonte, né? Nós temos aqui, eu acho que 4 afluentes, né? Rio do Salto, Rio Una, Rio Timbó. Qual é o outro rio? Hã? De quê? De pedra? Não sabia não, é novidade para mim. Todos esses rios são afluentes que dependem de uma fonte. Às vezes você vê a força do rio, o rio correndo, o rio cheio, as ribanceiras, mas você não sabe que tem uma fonte. E a fonte muitas vezes começa pequena, mas vai se alastrando até se tornar um rio poderoso. Bênção quer dizer fonte. Quem é a fonte de todas as bênçãos, pastor? Está aqui, ó, verso 3, olha para a Bíblia comigo, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, primeiro, Deus é um Deus bendito. Bendito quer dizer aquele que abençoa. Bendito quer dizer aquele que está cheio de bênção. Bendito quer dizer aquele que está impregnado de bênção. Então o desejo de Deus é abençoar, porque o trabalho de Deus é abençoar. Se Deus respirar, ele respira bênção. Se Deus caminhar, quando ele caminha, a bênção acompanha ele. Se Deus estender a mão dele, a bênção é liberada como chuva. Se Deus falar, da sua boca nunca vai sair maldição, sempre vai sair bênção. Então Paulo está orando para os irmãos de Éfeso, e depois os irmãos de Éfeso transformam esse capítulo 1 de Efésios em um cântico de louvor, e as primeiras palavras de Paulo com as mãos levantadas, orando para os irmãos de Éfeso é: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que tu saibas, o Deus que tu serves não é o Deus que amaldiçoa, mas é o Deus que abençoa, e Ele quer que você viva debaixo de bênção. Agora, Paulo vai dizer que a origem da bênção, a fonte da bênção é Jesus. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais e regiões celestiais, hein? Veja aí, verso 3, hein? Então veja, Cristo é a fonte de todas as bênçãos. Você vai ver aqui, ó, eu vou falar delas, enumerar as várias bênçãos que aparecem aqui, todas elas em Cristo. Nos predestinou em Cristo, nos redimiu pelo sangue de Cristo, nos enriqueceu de graça por Cristo, nos deu sabedoria e prudência por causa de Cristo, nos fez herança por Cristo, colocou o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo em nós, por causa de Cristo, iluminou os olhos do nosso entendimento por Cristo, nos deu autoridade em Cristo, nos fez corpo de Cristo, no qual Ele é a cabeça. Então Cristo é a fonte de todas as bênçãos. Quem quer ser abençoado aqui? Você tem aqui o entendimento de que Cristo é a fonte. É por isso, irmãos, que o tema central da Bíblia é Cristo. Moisés foi um grande profeta.
Elias fez descer fogo do céu. Paulo foi o maior aporte do Novo Testamento, mas a Bíblia não gira em torno de Moisés, embora fale muito dele. A Bíblia não gira em torno de Davi, embora ele tenha sido um rei esplêndido. A Bíblia não gira em torno de Paulo, de Pedro. A Bíblia gira em torno de Jesus, porque Jesus é a fonte das bênçãos. Então, quando eu digo bênção, eu estou dizendo fonte. E quem é a fonte? Quem é a fonte? Quem é a fonte? Está aqui, ó. Você disse que quer ser abençoado, né? Quem quer ser abençoado, levanta a mão. Precisa não. Por quê? Porque você já foi. Como assim? Olha, veja o versículo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Está no passado. Em quem? Em Cristo. Então lá na cruz, Jesus se fez maldição para que você viva na dimensão da bênção, viva abençoado e seja abençoado. Por isso que inventaram a música, eu estou abençoado, eu estou abençoado, eu estou abençoado. Não tem esse corinho, vocês lembram? Então veja, primeiro, Cristo, a fonte de todas as bênçãos. Agora essas bênçãos, onde estão? Elas estão nas regiões celestiais. Porque essas bênçãos, em primeiro lugar, elas são espirituais aqui nesse texto. E aqui, a gente começa com a segunda palavra, para a bênção, que é fartura. Então você vai ver uma fartura, aqui nesse capítulo, tem fartura de bênção. Todo mundo sabe o que é fartura, abundância, não é verdade? Olha a fartura das bênçãos. Predestinação, eleição, santificação, adoção, graça, redenção, sabedoria, prudência, herança, selo do Espírito Santo, é muita coisa. Então você acha que Deus é um Deus tacanha? Que Deus está assim, a mão de Deus está assim, estendida para você, as mãos dele, nessa noite, para liberar fartura de bênção. Porque se a fonte da bênção é Cristo, a dimensão da bênção é fartura. Eu não tenho uma bênçãozinha para ninguém. Vou para a igreja buscar a minha bênçãozinha. Primeiro você não precisa buscar porque ela já é sua. E essa dimensão das bênçãos, que é a fartura, é tanta fartura, que ele resolveu enumerar essas bênçãos no Antigo Testamento como bênçãos físicas nessa dimensão terrena, e ele resolveu enumerar essas bênçãos no Novo Testamento como bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então diga assim: bênçãos da terra e bênçãos do céu. Agora faça assim: bênçãos na horizontal, faça assim na horizontal, bênçãos na vertical. Veja, o que é que você, parece o que é isso aqui, ó? Quando eu faço isso, uma cruz, porque tudo gira em torno de Cristo crucificado e ressuscitado. Vamos analisar um pouquinho a dimensão dessas bênçãos? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 28, abra a Bíblia aí, vou folhear a Bíblia um pouco. Você já conhece, mas não custa nada ver de novo, né? Deuteronômio 28. Começar no versículo 1. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Ou seja, a Bíblia está dizendo que ninguém precisa correr atrás da bênção, porque a bênção vai ser mais rápida do que você. Em vez de você correr atrás dela, ela vai ser tão veloz que ela vai correr atrás de você e vai lhe alcançar. Agora, Deus está mostrando a condição aqui, ó. Duas condições: ter o mandamento, ouvir o mandamento e guardar o mandamento. Guardar o mandamento no baú? Não. Guardar o mandamento na estante? Não. Guardar o mandamento de primeiro na cabeça, depois no coração. E quando eu guardo o mandamento, o que é que vai acontecer? Eu vou obedecer o mandamento. É a frase célebre do nosso apóstolo Rinaldo. O segredo da bênção é a obediência.
Eu obedeço a Deus, eu entro na rota da bênção. Eu desobedeço a Deus, eu entro na rota da maldição. Todas as vezes que eu vivo em obediência a Deus e a sua palavra, se eu olhar para trás, eu vou ver bênção sem medida, correndo atrás de mim para me pegar com força. E aí ele vai dizer, que eu estou falando da palavra bênção como fartura, ele vai dizer a dimensão dessas bênçãos. Veja aí, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Vai para a capital, a bênção de Deus está lá. Vem para o interior, a bênção de Deus está lá. Está na zona urbana, a bênção de Deus está lá. Vai para a zona rural, a bênção de Deus está lá. Está no centro da metrópole, a bênção de Deus está lá com você. Vai para a fazenda, a bênção de Deus vai acompanhar você. Então, ele abençoou o da capital e ele abençoou o caipira. É por isso que na Bíblia a gente vê profetas que profetizavam na capital do reino, em Jerusalém. Mas a gente vai ver o caipira, Amós, o boiadeiro. Alguém dizia, Moisés, Amós, que profeta tu sois? E ele dizia, não, eu não sou nem profeta, nem filho de profeta, eu sou vaqueiro, boiadeiro, cultivador de sicômoro, eu sou agricultor, mas Deus está me usando. Mas por que, Amós? Porque o Deus que abençoa na capital de Jerusalém é o Deus que abençoa aqui em Tecoa, porque ele disse que abençoa na cidade e abençoa no campo. Então a questão não é a geografia, a questão é se você está obedecendo. Que aquele que pode fazer você prosperar lá em São Paulo, pode fazer prosperar aqui. Eu estou vendo aqui, irmã Edna, estou olhando para ela, e ela passou uma luta financeira muito grande há um tempo atrás, que o esposo dela trabalhava, mas difícil de encontrar emprego, então viajava para a capital, né? E aí ela achava, mas aí um dia ela veio aqui, fiz um pedido de oração, nós oramos, declaramos a bênção na vida dela. Sabe o que acontece? O marido dela prosperou aqui, né? E outro dia, vou falar aqui, alguém dizendo, olha, não é nem crente a pessoa, quando o camarada tem de enricar, ele não sabia que era bem Deus, enrica em qualquer lugar. Aí olhou para a casa de marido, porque Doquinha enricou vendendo lixo. Que ele trabalha com reciclável, né? Então é Deus que está dizendo, eu abençoo na cidade, mas eu abençoo no campo, no interior, porque a bênção não depende do lugar onde você está, a bênção depende da tua obediência à palavra de Deus. Amém. Olha aqui, estou falando da dimensão da bênção com fartura. Verso 3, bendito serás da cidade. Verso 4, bendito o fruto do teu ventre. Deus quer abençoar nossos filhos. Deus não nos deu filhos para o mundo, Deus nos deu filho para Ele. E a promessa é que Ele vai abençoar o fruto do seu ventre. Você, mãe, que tem chorado, que tem lutado, que tem sofrido pelas decepções que você tem enfrentado com seu filho, sua filha, tem uma promessa de Deus na tua direção. O Deus que te abençoa diz que o fruto do teu ventre é bendito. Então não abra mão disso. Daqui a pouco você vai entender o mecanismo da bênção. Não abra mão disso, não deixe de sonhar, não desacredite o seu filho que esteja aqui e não está mais, ele vai voltar, porque o fruto do teu ventre é abençoado. Todo mundo sabe aqui que Felipe estava com um pé, os dois pés já no mundo. Eu era uma luta, conversava, não tinha jeito. Aí eu estava conversando com ele outro dia, naquele dia tu estava quase se desviando. Ele disse, eu estava desviado aí meio, não estava me desviando não. E aí, filho de pastor é gente, é filho de homem e de mulher, como qualquer outra pessoa, não é porque é o filho do pastor. Filho de pastor é gente, porque pastor é gente também. Pastor come, dorme, vai no banheiro, entendeu? Tem diarreia. É gente. E aí, conversando, eu tinha enfrentado um problemazinho como não era muito tempo atrás, na adolescência, né? Irmãos, eu cresci na igreja. Quando eu me converti, eu era consagrado como altar, mas eu fui adolescente dentro da igreja, né? Estava pregando sexta-feira agora, e Levi, como é o nome dele? Caleb, menininho, 8 anos, né? Pequenininho, de Rodrigo.
Aí eu fiz o apelo, ele levantou a mão, aí todo mundo ficou rindo e disse, Caleb, vem cá. Aí quando você levantou a mão, vem aqui na frente. Aí cheguei no ouvido dele assim, sem microfone, disse que você veio aqui para frente. Ele disse que eu fiz muito pecado essa semana. Isso não está certo, vamos confessar os pecados e aceitar Jesus. Então eu, menino, cresci, mas eu tive as minhas crises na adolescência. Meu pai não era pastor, mas já exerceu função pastoral. Minha mãe crente, eu tive as minhas crises. Né? Aí eu lembro de Monara, as crises da adolescência. Um dia eu fui buscar ela no circo. Outro dia ela chegou em casa com uma tatuagem de rena, sabe? Eu parti para cima para arrancar na marra. E aí começou a se engraçar com os cabras safados, que não queria nada com o evangelho. Eu conversando, não tinha jeito, e conversava. Você foi criada desde pequenininho ouvindo a palavra. Aí eu disse, Jesus, já sei como é que você resolve isso. Eu fui para o quarto, dobrei meu joelho. Eu tinha uns 13, 14 anos de idade, 15 por aí. Comecei a orar, entrei na dimensão do sobrenatural, na dimensão da bênção, e chorando de joelho, sem ninguém ouvir. Ela não sabia de nada. Eu dizia, Senhor, a filha é minha, mas é tua. A filha é minha, mas é tua. Quando eu estava fazendo isso, ela entrou no quarto, sem ouvir, sem saber nada, deitou na cama e começou a chorar. Coloquei a mão dela, ela tremia, chorava. A unção de Deus, o poder de Deus ali naquele lugar. Irmãos, depois daquele dia, nunca mais ela me deu trabalho. Está lá, me deu, foi um neto abençoado, e o fruto do ventre é abençoado, mesmo gordão, grandão, com 3 meses, parece que já tem 9. Está lá, uma benção. Aí voltando para Filipe, aí chegou a fase de Filipe já. Porque Filipe não me deu trabalho na adolescência, não. A adolescência começou quando começou a ficar adulto. Aí, conversava nada, ia para os eventos da igreja, não queria ir. Filho do altar. Eu disse, já sei. Um dia ele disse, eu vou sair ali. Eu digo, meu filho não vai não, uma hora dessa. Não, eu vou. Não vai, não vou. Está certo, pode ir. Quando ele dobrou a esquina, eu cheguei na cozinha, olhei para cima e disse, Senhor, a tua palavra diz, tudo que ligado na terra será ligado no céu, de ligado na terra será ligado no céu. Eu ligo no céu que ele não vai. Declaro que ele não vai em nome de Jesus. Dei um grito, usei a autoridade no nome de Jesus. 5 minutos ele volta. E aí, meu filho, vai? Não, vou não, pai. Estou com vontade de ir mais não. Fiquei calado. Ele saiu e ia lá no colchão, ungia, travesseiro, orava. Ele estava dormindo e chegava na porta do quarto dele e orava. Um dia ele acordou de manhã, pai, aconteceu um negócio espantoso comigo. O que foi? Eu tive sonhos que eu estava no escuro, assim na escuridão, só o Senhor estava na luz. Eu disse, vai te ligando aí. Comecei a orar. Ele namorava com Vitória, tinha terminado o namoro, dizia que não voltava mais. Vitória é mulher de Deus. Comecei a orar, decretar a vitória. Filho é fruto do ventre, é abençoado. Um dia eu disciplinei ele, né? Disciplinei da igreja. Eu tinha meus amigos, conversava, orava. Eu conheço, pastores enfrentam lutas, a maioria, com os filhos, nesse período de adolescência, por causa da pressão em cima, né? Que o povo, muita gente ora e chora, mas muita gente quer ver perfeição. E um dia eu disse a alguém, meu amigo, o pastor da igreja sou eu, não é meu filho. Eu conheço, escuta só, deixa eu concluo já. Eu conheço a história de um pastor que ele estava pregando, o filho dele entrou bêbado na igreja. O diácono queria pegar para botar na marra. Ele disse, não precisa não, deixa que eu desço e só subo no púlpito com ele de novo. Saiu com o filho, 10 anos depois, ele estava pregando e o filho tocando teclado. Homem de Deus. Disciplinei. E aí, eu disse para ele, mas eu me disciplinei. Ficou meio triste. Um dia ele pegou a Bíblia e sentou aqui sozinho. Começou com Vitória, reatalho, chegou para mim, para a mãe, disse, eu quero ir para a Bahia. Digo, você quer mesmo? Quero. Pode ir, meu filho. Foi para a Bahia, casou, está trabalhando, terminando a faculdade, na casa dele alugada, mas a casa dele, um homem de responsabilidade, crente, braço direito do pastor Del, pregando. Acho que em julho ou no final do ano ele vai estar aqui, porque a Bíblia diz
que Deus abençoou o fruto do ventre. Então não aceite Satanás levar o seu filho, destruir o seu filho. Pegue essa promessa e diga: Deus, a tua palavra diz que o fruto do meu ventre é abençoado, e essa bênção vai acompanhar meu filho. Meu filho é do Senhor, meus netos serão do Senhor, meus bisnetos serão do Senhor, minha família é do Senhor. Amém? Ó, a dimensão da bênção. Bendito os teus animais. Até os animais do crente é abençoado. Está escrito aqui, né? É por isso que eu ensinei meus filhos a orar e exercer a fé brincando. Aí a gente tinha um peixinho. No aquário, peixinho bonitinho, azulzinho. E me deram tanta ração, o bicho, que o bicho ficou murcho assim, ficou triste. E Felipe vai morrer, senão vamos orar, meu filho. A gente orou, no dia o peixinho estava tão animado lá no aquário, que os animais do crente é abençoado também. Eu ensinava, né? Monara tem queria criar tudo. Um dia, estava passando um jumentinho, ela queria trazer para dentro de casa, que era para criar o jumento. Eu digo: dá certo não. Mas ela criava gato. Um dia um gato, Propis, se perdeu e não voltou mais. Ela triste, disse: vamos orar pelo gato, minha filha, vamos orar para ele voltar. Oramos, o gato apareceu, né? Porque a Bíblia está dizendo que Deus vai abençoar até os animais do crente. A bênção está em tudo. Olha aí, as cruas das tuas vacas, bendito o teu cesto. Isso quer dizer, o teu trabalho será abençoado, irmãos. Ó, todo mundo pode botar a mão ali e não acontecer nada. Mas você, porque você é abençoado, onde você colocar a mão, a bênção de Deus está lá. É por isso que não adianta. José, com os irmãos, tudo que José fazia prosperava. Os irmãos com inveja jogaram ele na cova. Aí José vai para cá de Potifar, vendido, chega lá, daqui a pouco José está administrando tudo. José botava a mão, Deus abençoava. Aí o inimigo, insatisfeito, levantou uma calúnia. A mulher de José caluniou, disse que ele tinha tentado forçar ela, jogá-lo José na prisão. Quando chegou lá, José era o líder dos presos e a prisão começou a ser abençoada onde José estava, porque a Bíblia diz que o teu trabalho, onde você colocar a sua mão, Deus vai abençoar. Amém? Bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair, ou seja, a bênção permanente. Agora, verso 8, para ir para o Novo Testamento de novo. Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a tua mão, o Senhor te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é ele quem tem o controle, a bênção está na mão dele. Ele diz: bênção, hoje é para você ir em direção à casa de Renato. Lá vem essa, olha, está certo, Senhor, você está mandando. Bênção, hoje eu quero que você vá lá na casa de Fábio. Fabiado, é esse mesmo? Tá, estou indo, Senhor. O Senhor é quem me manda. O Senhor é quem manda em mim. Benção, eu quero hoje que você vai lá em Helena, visita Helena. Aí ele: tá certo, Senhor, eu vou, porque o texto diz que ele manda na benção. Então, diga benção em primeiro lugar, quer dizer fonte. Diga fonte. Eu vou dizer benção, você diz o nome fonte. Benção, benção, benção. Quem é a fonte da benção? Quem é a fonte da benção? Agora, benção quer dizer fartura. Quando eu disser dimensão da benção, você diz fartura. Dimensão da benção. Agora, fartura, diga dimensão da bênção. Fartura. Dimensão da bênção. Fartura. Você viu tanta fartura aqui de bênção aqui no Deuteronômio 28, né? Mas eu vou te mostrar agora a fartura de bênção aqui, menino. Olha. Ele, como fonte de todas as bênçãos, já te abençoou nos lugares celestiais. E ele vai dizer aqui, ó. E nos escolheu nele. Por causa de Jesus, você foi escolhido. A Bíblia diz que ele não te escolheu em Paulo. Ele te escolheu em Cristo. Está aqui. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre a bênção de Deus é que a bênção de Deus que está em Jesus significa você foi escolhido nele. E essa escolha, Paulo vai chamar de eleição.
Então você não precisa ser candidato mais a nada. Sabe por quê? Você foi eleito sem nunca participar de uma eleição. Você não precisou participar da eleição e foi eleito. E ninguém votou em você para você foi eleito. E como é que eu fui eleito? Fui eleito em Cristo, porque Ele quem conquistou a eleição para te escolher. Todo aquele que está em Cristo foi escolhido para Deus. Ó, não é assim não. Ele vai olhar assim, vai dizer, Edna é muito bonita. Soares é mais feio do que Edna. Já Vinícius é bonitinho, mas Fábio é feio demais. Então vou escolher Edna e vou deixar de escolher Fábio. Vinícius é o escolhido meu. Soares não é isso. Não é isso. Ele olhou para você e ele viu Cristo em você. E por causa de Cristo em você, ele disse, eu te escolho, não por causa da sua bondade, não por causa dos seus méritos, não porque você é melhor, mas porque você encontrou Cristo, e em Cristo eu te escolhi. Diga amém, quem foi escolhido por Deus em Cristo? A Bíblia diz nele. Aí, como escolha, e no versículo 5, escolha tem a ver com predestinação também, e essa predestinação em Cristo, não é que Deus escolheu pessoas especiais, mas em Cristo, as pessoas foram escolhidas. Ele vai dizer que você foi adotado. Veja aí comigo, verso 5, e nos predestinou para Ele para adoção de filho. Por que adoção de filho, pastor? Porque ninguém nasceu como filho de Deus. Quem foi o primeiro filho de Deus na terra? Adão. Adão foi criado como filho de Deus. Mas Adão se apartou de Deus, morreu espiritualmente, perdeu a identidade de filho de Deus. Adão perdeu a identidade de filho de Deus. Perdendo a identidade de filho de Deus, ele se torna filho do pecado, filho da maldição, filho da desobediência. Veja, o próprio Paulo diz aqui, no capítulo 2, veja, verso 2, os quais antes outrora andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos chamados de filho da desobediência, e não filho de Deus, porque andávamos na rota da desobediência. Mas o que é que acontece? Você, como filho da desobediência, foi escolhido e adotado como filho de Deus. Como, pastor? Através de Cristo. Porque se Adão perde a filiação, ele se torna filho da desobediência, filho do pecado, e a humanidade se torna filha do pecado e da desobediência, nasce um filho de Deus de novo na terra. Quem? Jesus, que lá na eternidade ele não era filho, ele era a segunda pessoa da Trindade, o Logos, mas quando ele nasce através de Maria e ele entra na terra, então ele nasce agora como o primeiro filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele humano, ele homem, se torna filho de Deus. Agora ele se torna filho de Deus para quê? Para nos tornar filho de Deus. Por isso João disse, João 1:12, ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam a Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Quem creu no nome de Jesus aqui? Quem recebeu Jesus na vida? Então hoje você não é mais filho do pecado, da desobediência, você hoje é filho de Deus. Mesmo não tendo sido criado como Adão diretamente por Deus, porque você nasceu do seu pai, mas a vida de Cristo que entrou em você quando você aceitou Cristo, matou o germe do pecado, destruiu ali o filho da desobediência e nasceu em você um filho de Deus. Então, veja, isso eu estou falando ainda da dimensão da bênção, fartura. Então, veja, você foi escolhido, você foi adotado. Agora, veja no versículo 7. Outra bênção que ele te deu, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós entendemos aqui que em Cristo você foi redimido. E o que quer dizer essa palavra? Redenção, redimido.
Quem já ouviu falar em alguém que foi sequestrado aqui? Fulano de tal foi sequestrado. Para ele ser devolvido para a família, teve que se pagar o quê? Diga, resgate. Paga-se o preço do resgate, devolve-se para o seio da família. Essa palavra resgate tem tudo a ver com redenção, porque redenção é um resgate. Agora, redenção vem de 3 palavras: agorazo, exagorazo e lutrou. Agorazo quer dizer entrar no mercado de escravos. Porque Paulo está falando dentro da linguagem que as pessoas entendiam. Nessa época existia escravatura. E todo escravo ia para o mercado. E ficava lá à venda, exposto. E se alguém quisesse comprar aquele escravo, ele tinha que fazer um agorazo. Ou seja, ele tinha que entrar naquele mercado. Você sabia que o homem nasceu como escravo do pecado, escravo do mundo, escravo de Satanás? Adão se vendeu por nada, a Bíblia diz. Eva se vendeu por uma fruta e ficou preso ao sistema, escravo. E alguém tinha que entrar no mercado de escravo. Então Paulo diz que em Cristo nós fomos redimidos. A primeira coisa que Paulo está querendo dizer é que Jesus, para nos comprar de volta, entrou no mercado de escravo. O mundo era esse mercado de escravos. E Jesus se tornou nosso parente. Porque no Antigo Testamento existia a lei do parente remidor. Como assim? O indivíduo ficava pobre e se vendia. Vendia as terras, se vendia tudo. No ano do jubileu, que era o ano do resgate, tinha que vir um parente dele lançar o preço para comprá-lo de volta e devolver tudo que ele tinha, mas tinha que ser um parente. Agora, Jesus, por que Jesus é nosso parente remidor? Porque Jesus é Deus na eternidade, mas ele tem que se tornar homem na terra. Por isso Jesus nasce como homem, entra nesse mercado de escravo e diz: Renato, mesmo você estando no mercado de escravo, não tinha parente aqui, porque Abraão não podia comprar você, porque ele não tinha o preço do resgate. Eu entrei e se tornei teu irmão, teu parente, e eu vou pagar o preço para te comprar de volta. E o preço é o sangue dele. É por isso que você vai ver que Paulo diz, remido pelo sangue. Veja só, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então, primeiro, entrar no mercado de escravo. Segundo, primeiro agorazo, segundo exagorazo, quer dizer, comprar no mercado de escravo. Foi isso que Jesus fez. O que é que Jesus está fazendo na cruz? Ele está pagando o preço para nos comprar, para nos devolver para Deus. Por isso, o cântico dos anjos hoje no céu é: digno é o Cordeiro que foi morto e abriu o livro, porque ele foi morto, mas para o nosso Deus, ele comprou de volta homem de todas as tribos, língua, povos e nações, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdote. Então hoje no céu há um cântico dos anjos cantando o cântico do teu resgate, da tua redenção. Você não é mais escravo, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Não se deixe ser escravo de ninguém, de nada, de sistema, de ninguém, de nada, porque você foi liberto para a liberdade, Cristo te libertou. Terceiro lugar, primeiro agorazo, exagorazo, terceiro lugar, lutrou, quer dizer, deixa aí. Agorazo, entra no mercado de escravo. Exagorazo, compra no mercado de escravo. Lutrou, deixa aí. Aí eu conheço a história de uma moça que foi vendida como escrava nos Estados Unidos, na época que havia escravatura nos Estados Unidos, e ela estava lá no mercado, exposta, vários escravos, escravas, os ricões passavam, olhavam, escolhiam o produto, né, como animais, e compravam. E aquela moça estava lá, e chegou um certo homem, ficou olhando para ela, um homem rico, olhando, se aproximando, e disse: qual o preço? Disseram o preço, e ele disse: eu vou pagar. Pagou o preço, colocou um papel no bolso, e quando se aproximou dela, ficou olhando, ela olhou assim, cuspiu no rosto dele, colocou a mão no bolso, tirou o lenço, limpou o rosto, e saiu. Quando saiu do mercado, ela e a moça lá já
enraivada. Quando saiu do mercado, ele pegou um papel, assinou e disse: está aqui, tua liberdade, sua carta de euforia. Eu te comprei para deixar você livre. E ela olhou assim, disse: não, senhor, não, comprei para deixar você livre. E ela disse: o senhor fez isso, me fez, então ninguém podia ter feito isso por mim, eu quero lhe servir a vida toda. E aquele homem adotou aquela moça como a filha dele, ela viveu, teve filhos, se tornou mãe, se tornou uma mulher abençoada. Sabe por quê? Porque é isso que Cristo fez por nós. Eu quero mostrar para você que Jesus entrou no mercado de escravo, pagou o preço, tirou você do mercado de escravo, mas disse: agora você pode ir. Você não é obrigado a me servir, você pode ir. E sabe o que é que aconteceu? Você disse: eu quero lhe servir voluntariamente, eu quero lhe servir, porque você me comprou para me dar liberdade, então eu quero continuar com você por amor. Quantos foram comprados por Cristo? Ele lhe deu liberdade, mas você vive para servi-lo. Amém? Essa é uma das bênçãos, redenção. Veja, versículo 8. Dentro da dimensão das bênçãos, nós temos sabedoria e prudência. Ser sábio é ser abençoado, ser prudente é ser abençoado. Sabedoria e prudência ainda junto. Tem gente que não sabe administrar a bênção. Deus abençoa, ele pega, com falta de sabedoria, desperdiça a bênção de Deus. Tem gente que se casa, o casamento é uma bênção, mas a falta de sabedoria destrói o relacionamento. Deus dá filhos para criar para serem dele, mas às vezes a falta de sabedoria. Então nós precisamos entender que dentro de nós tem sabedoria de Deus, e a gente precisa acionar essa sabedoria e saber como lidar e como administrar a sabedoria, porque a sabedoria não é uma sabedoria simplesmente humana, mas é espiritual. E essa sabedoria equivale a prudência também. Agora, no verso 11, diz assim: nele no qual fomos também feita herança. Ou seja, veja, ele te escolheu, ele te adotou, ele te redimiu, ele te deu sabedoria e prudência, ele te fez herança dele. Você é herança de Cristo. Cristo pagou um preço por você, você é herança de Cristo. Por isso, e eu vou partir já para o final, por isso, queridos, ele colocou a garantia de que você é herança dele. Veja no versículo 12: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, e em que também vós, depois que ouvis a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo, verso 14, o qual é o penhor da sua herança, até o resgate da propriedade do seu louvor. O que é que Paulo está dizendo assim? Paulo está dizendo: você é herança de Deus, e ele colocou uma garantia. Ele pegou a Escritura, selou a Escritura, e colocou o selo dessa Escritura de que você é dele dentro do seu coração. Que selo é esse? É o Espírito Santo dentro de você. Então, se o inimigo olhar para você e quiser dizer assim: você ainda é meu, aí o Espírito Santo vai gritar dentro de você: vai para lá, porque a garantia está aqui, o selo está aqui, o selo de propriedade, ou seja, a autenticação, está autenticado. Não tem quem possa mover você da presença de Deus, a não ser que você queira, porque tem uma garantia dentro de você aí, o Espírito Santo da verdade que grita dentro de você dizendo: você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, herança de Deus. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo está aí como selo para o dia da redenção. Que redenção, pastor? Eu já fui redimido, eu já fui salvo. É verdade, só que a redenção está na dimensão maior do que você entende. A redenção redimiu o seu espírito, lhe salvou lá no passado da condenação do pecado. Se você morrer hoje com o Espírito Santo dentro de você, você vai direitinho para o céu. Então, você foi salvo e resgatado da condenação do pecado. Mas hoje o Espírito Santo está aí para manter você salvo e essa redenção continuar viva, porque você foi salvo da condenação do pecado no seu espírito, mas você vive num corpo de pecado, um corpo que está sujeito a ser tentado. Então, fomos salvos da condenação do pecado,
e estamos salvos do poder do pecado. O pecado só tem poder sobre você se você der lugar a ele, porque há uma força espiritual, o Espírito Santo dentro de você, fazendo você resistir ao pecado. Mas acima de tudo, esse selo, esse penhor da herança, para o resgate da propriedade do seu louvor, quer dizer que um dia você vai ser salvo desse corpo de pecado. É por isso que Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo, porque você está selado por dia da redenção. Que redenção, Paulo? A transformação do meu corpo. Então o Espírito Santo está aí dentro de você, como alguém de tucaia, só esperando. No dia em que Jesus disser, chegou a hora, e o Pai tocar o chofar, que houver o último toque do chofar, aí o Espírito Santo dentro de você, que é o penhor, que é o selo, a garantia de que você é dele, vai fazer um reboliço dentro de você, e vai transformar seu corpo, e quando você olhar para os seus braços, está brilhando como o sol, para as suas pernas, brilhando como a lua, e você vai brilhar como as estrelas, e vai ter um corpo semelhante ao de Cristo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo dentro de você é a garantia, é o selo de que você é propriedade exclusiva de Deus. Seu corpo é dele, sua mente é dele, sua alma é dele, seu espírito é dele, você é todinho de Jesus. E a prova é que quando a trombeta tocar, seu corpo vai ser transformado. Dê um aplauso a Jesus. Tinha muita coisa para falar, mas está chegando a hora de terminar. Olha, dos privilégios dessa fartura de bênção, que bênção quer dizer fartura, a gente está falando da dimensão, é que, veja comigo no versículo 22. Pôs todas as coisas debaixo de seus pés para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Isso aqui vai ser a última dimensão da bênção. Isso é tremendo. A outra dimensão da bênção está dizendo que você é a igreja. Onde é que está a igreja? Quem é a igreja de Cristo? E Paulo está dizendo que você, como igreja, você está conectado, completamente conectado em Cristo. Por quê? Porque você é corpo de Cristo. E ele é a cabeça. Ele manda na igreja, mas a igreja está conectada nele. Eu não vou dizer que a igreja depende de Cristo, que Cristo precisa da igreja. Mas vem cá, meu Gabriel, deixa eu ilustrar isso aqui, para a gente partir para o final. Paulo disse que a igreja é corpo de Cristo, e Cristo é cabeça da igreja. Pode existir cabeça sem corpo? A cabeça pode viver sem o corpo? Pode existir corpo sem cabeça? O corpo pode viver sem cabeça? Então corpo e cabeça estão ligados. Paulo disse, a bênção que eu quero que você saiba que você tem, é que você está tão ligado a Cristo que você é comandado por Ele, porque a cabeça diz a mão, levanta a mão. A cabeça diz o pé, levanta o pé. A cabeça diz ao corpo, 3 passinhos para trás. 3 pulinhos para frente. 3 pulinhos para a esquerda. 3 pulinhos para a direita. Assim é a igreja. A igreja é aquela que está conectada a Cristo e obedece a Cristo. Agora Paulo, olha, fica aí um pouquinho. Agora que coisa fantástica. Paulo diz, Deus colocou Cristo como cabeça da igreja, a igreja como corpo de Cristo, e colocou tudo debaixo dos pés de Cristo. Ou seja, toda a autoridade do universo, sobre tudo e sobre todos, está em Cristo, que é a cabeça. Mas ele disse que a autoridade que ele colocou sobre Cristo, que é a cabeça, ele colocou debaixo dos pés de Cristo. Levanta os pés. Pode levantar mais alto que você puder. Levanta os pés. Deixa eu perguntar a você, os pés dele estão na cabeça ou estão no corpo? Hein? Os pés dele estão na cabeça ou no corpo? Pode baixar o pé. Escute, os pés estão no corpo, mas ele só levanta os pés por causa da cabeça. Então, a cabeça exerce a autoridade, ou seja, a cabeça comanda a autoridade. Mas quem é que realiza a autoridade? Levanta o pé. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Você, igreja, é corpo de Cristo, Cristo é a sua cabeça, mas Cristo colocou tudo debaixo dos seus pés. Principado, potestade, toda a força espiritual da maldade está debaixo dos seus pés. Olhe para os seus pés.
Você está vendo aí tênis, chulé? O que é que você está vendo? Eu quero dizer, debaixo dos teus pés não tem nada disso. Debaixo dos teus pés tem autoridade. Onde a igreja está, ela pode mudar a história da cidade, da nação. Ela pode mandar os demônios embora, porque debaixo da autoridade da igreja está todas as coisas. Porque a igreja é corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, mas os pés de Cristo estão no corpo, está na igreja. Sexta-feira eu estava pregando lá no Miranda, fazendo as ilustrações, brigando, movimento sem saber. Daqui a pouco a gente tem uma pessoa endemoniada lá dentro da sala. Eu fui lá, tem 2 mulheres agarradas com ela. Cheguei tranquilamente, oramos. Em 5 minutos a pessoa tinha voltado ao normal. Por causa do seu nome, pastor? É porque o senhor tem autoridade, pastor? Eu não, sou um ser humano, falho. Mas eu faço parte da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, e todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, e os pés de Cristo estão no corpo, e o corpo é a igreja. Você tem autoridade, exerça autoridade. Olha, eu estou olhando aqui para Zete, e estou me lembrando como Zete chegou na igreja endemoniada, frustrada, triste, depressiva, não tinha um sorriso no lábio. Zete é uma guerreira, enfrenta a luta, mas caminha em vitória. Um dia eu olhei para Zete estava com os braços levantados, chorando, o rosto brilhando. Eu digo, meu Deus, essa mulher que chegou aqui com uma fisionomia de morte, está liberta agora, cheia do Espírito Santo, orando em línguas. Sabe por quê? Ela entrou na igreja, se conectou no corpo de Cristo, e conectada no corpo de Cristo, ela está ligada a Cristo, que é a cabeça. E eu quero dizer a você, Zete, você tem autoridade, exerça autoridade, manda os demônios irem embora, assim como foram embora da sua vida, vai embora de qualquer situação que você possa enfrentar. Um dia eu, pregando, ela cheia do Espírito Santo, e eu depois disse, Zete, o que é isso? Ele disse, é maravilhoso, pastor, eu não sei dizer, amém? E eu termino, muito obrigado, meu filho. Nós falamos aqui, Cristo, a fonte das bênçãos. A palavra bênção quer dizer fonte. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, mostra as dimensões da bênção, porque a palavra bênção quer dizer fartura. Mas, em último lugar, a palavra bênção quer dizer joelho. Isso fala do mecanismo da bênção. Por isso, Paulo, que fala de tudo isso no capítulo 1 de Efésios, vai comigo para o capítulo 3. Eu termino aqui, verso 14. Paulo diz o seguinte, olha, por causa disso me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família toma o nome, tanto no céu como na terra. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, ó, Deus te abençoou em Cristo, você foi predestinado em Cristo, você foi adotado em Cristo, você foi redimido em Cristo, você recebeu sabedoria e prudência em Cristo, você é herança de Cristo, você é corpo de Cristo. Aí no capítulo 2 ele vai dizer, você foi ressuscitado em Cristo, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. No capítulo 3 ele vai dizer, você como igreja, os anjos aprendem de você, porque você mostra a sabedoria de Deus. Ele fala tudo isso, mas quando chega no versículo 14, ele diz, por causa disso, por causa de tudo isso, eu me ponho de, sabe por quê? A bênção é como uma nuvem que vai passando carregada de chuva, e ela parece que vem baixinha, e para você entrar debaixo dessa bênção existe um mecanismo. Por isso que a palavra bênção quer dizer joelho. Qual é o mecanismo, pastor? Dobrar os joelhos e de dizer, eu não posso, mas tu pode, eu não sou, mas tu és, eu sou pequeno, mas tu és grande, o pecado me amaldiçoou, mas tu me abençoa. É de joelho que se recebe as bênçãos do céu, é de joelho. O crente de joelho faz o céu tremer e se mover, faz o inferno bater em retirada e faz o sobrenatural acontecer na terra. Dobre os seus joelhos e você entrará na cachoeira das bênçãos de Deus, no dilúvio das bênçãos de Deus, porque é só de joelho que se é abençoado. Então a gente tem toda essa riqueza, mas a gente não vai atrás, não sabe ligar a chave para elas serem derramadas. Como é que se liga a chave? Mecanismo, joelho. Diga bênção, fonte, fartura e joelho. Diga fonte, Jesus, fartura
Bênçãos terrenas e bênçãos espirituais. Diga joelho. Diga mecanismo para receber a bênção. Olha para o seu irmão e diga, é só de joelho que se recebe bênção. Amém? Era o hino antigo, joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação e receber a bençãozão. Vamos ficar de pé.